Vamos voltar a girar nossa reportagem? Políticos de direita acreditam que Tarcísio de Freitas deve permanecer no Republicanos, mesmo em uma eventual disputa ao Palácio do Planalto em 2026. Mas, segundo aliados, mesmo com a preferência, o governador não descarta uma migração para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os bastidores é ela, Beatriz Manfredini. Bia, há essa possibilidade do governador, então, migrar para o PL? É isso? Bom dia mais uma vez para você. Existe, Paula, mas ele não gosta muito da ideia, não é a preferência de Tarcísio de Freitas, viu? Bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Isso não é novidade, né? A gente sempre contou aqui que o governador de São Paulo tem alguma resistência com o PL, que é o partido de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que entre os dois teria preferência por permanecer no Republicanos. Hoje, os aliados e o pessoal da centro-direita acredita que essa é a tendência, então, que ele fique no Republicanos, principalmente por um motivo específico. A gente já contou também por aqui que, neste momento, o que se diz nos bastidores, tanto do Palácio dos Bandeirantes quanto de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que Tarcísio pode ser o escolhido, então, para concorrer à presidência da República com um vice com o nome Bolsonaro, para justamente manter alguém na chapa da família. Então, tem, nesse momento, circulado de forma mais forte as possibilidades do senador Flávio Bolsonaro ou da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ambos do PL. Com isso, a configuração ficaria mais fácil para Tarcísio. Ele poderia permanecer no partido dele atual, Republicanos, e não precisaria fazer essa mudança. Várias vezes, inclusive há mais de anos já é uma história antiga essa possibilidade de migração para o Partido Liberal. Inclusive, no começo de setembro, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, chegou a dizer publicamente que Tarcísio tinha prometido para ele que, se disputasse a presidência da República, faria essa mudança. Mas o fato é que não tem nada certo, não tem nada definitivo, e até isso também depende um pouco da escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, por enquanto, essa é a tendência, pelo que eu ouvi nos bastidores. Tarcísio permaneça no Republicanos, já que o vice pode ser do PL, pelo menos essa é a inclinação de momento. Sobre outras legendas, até circularam alguns boatos desse tipo, de Tarcísio poder mudar para algum outro partido, mas a centro-direita, por exemplo, para fazer uma chapa de centro-direita, como o PP, União Brasil, até mesmo o MDB foi citado. Tudo isso está descartado. Eu apurei que não tem conversas e negociações com outros partidos, como o PP e União Brasil. Eu até contei aqui ontem que a negociação vai em outra linha para esses partidos apoiarem uma eventual chapa de Tarcísio ao Palácio dos Bandeirantes. Aí tem negociações envolvendo, por exemplo, Guilherme Derrite como candidato a governador de São Paulo, entre outras coisas. E por parte do MDB, interessante a gente dizer que já tem até levantamentos internos da pré-campanha de Tarcísio que vem sendo montada. Como eu disse, existem dois planos, o plano à reeleição por São Paulo e o plano à presidência da República, mas a própria pré-campanha acredita que o MDB deve apoiar a nível nacional, em maior parte, a reeleição do presidente Lula. Aqui em São Paulo, o próprio comandante da sigla, Baleia Rossi, já disse que o MDB estaria fechado com a reeleição do governador, até por gratidão, mas a nível nacional há sim uma divisão. Então, essas são as tendências do momento nesse sentido. Paula. É isso, as tendências do momento com a Beatriz Manfredini. Obrigada, Beatriz. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Primeiro, Zé Maria Trindade. Zé, assim como a Beatriz disse, há a possibilidade, não está descartado, nada confirmado também, a ida de Tarcísio de Freitas saindo do Republicanos e indo ao PL. E justamente se isso acontecer, para se manter próximo à família Bolsonaro. Zé, nada é descartado nesse momento. A candidatura do Tarcísio, eu tenho falado aqui, ela surgiu através de um esforço de empresários, de grupos empresariais, com apoio ali do agro, dizendo que era preciso apresentar uma união desse setor de direita. Ele aceitou, já havia até o início ali de formação de uma equipe, o programa de governo, até um coordenador de campanha já estava sendo sondado, né? E um reforço da equipe pessoal e de marketing do governador de São Paulo. Esse é o desafio, essa é a candidatura que leva todos os partidos políticos, que não o PT, o PDT e os partidos mais de esquerda, inclusive MDB. A saída do Tarcísio da candidatura a São Paulo provoca um hecatombe de candidatos ao governo de São Paulo, é o grande problema.
mas o que fica mesmo é a candidatura. Houve aquele estremecimento ali com esse evento chamado Eduardo Bolsonaro, que deu uma sacudida. Ainda há ali no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro que me disseram que ele já tinha confirmado o Tarcísio como candidato. Substituto dele, ele apresentaria uma vice. Seria Michele ou mesmo a senadora Tereza Cristina. A ideia era colocar uma mulher como vice do Tarcísio. A candidatura deu uma recuada, mas continua viva. Tarcísio vai se encontrar, já houve inclusive autorização, com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias, aqui em Brasília. E aí deve ser uma conversa definitiva com o Jair Bolsonaro, e aí a candidatura pode ou não sair desta fase turbulenta de apoio ou não do Jair Bolsonaro. O grupo do governador de São Paulo quer o apoio do Bolsonaro, mas não quer que seja tão ligada a ele a candidatura que possa significar um substituto de Jair Bolsonaro. É uma pegada nova, é uma demonstração de que a direita tem sim nomes fortes que podem disputar a presidência da República. Esta é a situação. Por aqui, todos continuam considerando o Tarcísio candidato à presidência da República. O Cristiano Beraldo, como é que você está vendo essa discussão toda, esse fica ou não fica do governador Tarcísio? Por outro lado, essa indefinição em relação a um nome. E aí eu pergunto isso que a gente tem alguns ingredientes. Hoje, dia 18 de novembro. Daqui a pouco a gente já emenda aí dezembro, tem a possibilidade do início do cumprimento da pena do Bolsonaro. A gente não sabe se vai ser prisão domiciliar ou em algum outro presídio. Esses ingredientes todos podem fazer com que a gente tenha uma definição antes do final do ano ou isso vai ficar mesmo para 2026, Beraldo? Olha, há uma expectativa que em dezembro se defina quem será o candidato desse centrão apoiado por Bolsonaro. O problema disso é que Bolsonaro, pela situação que ele está vivendo, ele fica cada vez mais restrito do ponto de vista do apoio que ele pode dar a esse candidato, também naturalmente do valor, né, do seu apoio. É óbvio que Valdemar da Costa Neto montou toda uma estratégia de eleição para o seu partido, usando o nome de Jair Bolsonaro. Então, ele precisa que tenha ou um candidato com o nome Bolsonaro para a presidência da República, ou na chapa para a presidência da República, ou que Jair Bolsonaro e seus filhos deem um apoio muito evidente ao candidato que for escolhido. Portanto, o PL tem um peso grande nessa definição. E Valdemar da Costa Neto, inclusive, chegou a anunciar, o Zé Maria mencionou, né, ou foi a Bia, talvez mencionou o anúncio feito agora em setembro, mas anteriormente já havia sido feito esse anúncio de que tinha data marcada para o Tarcísio de Freitas filiar o PL, coisa que nunca aconteceu. Então, esse jogo de xadrez é um jogo de xadrez muito difícil de ser ajustado, porque são muitos interesses desse grande bloco dos partidos do Centrão que querem ter uma candidatura única com apoio de Bolsonaro. Porque se isso não acontecer, serão diversas candidaturas, provavelmente uma que será de alguém da família Bolsonaro, depois o PSD deve lançar Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, os outros partidos talvez se reúnam em torno de outro nome, e aí vai haver uma fragmentação. E o que pesa para esses partidos? Não é o fato só de lançar vários candidatos, mas de gastar dinheiro para fazer uma eleição presidencial. Ninguém quer, porque o que importa mesmo para eles, para esses partidos, é fazer deputado, porque quanto mais deputado federal o partido tiver, mais acesso ao dinheiro público ele tem. E eles só pensam no dinheiro público. Pensar no Brasil, se preocupar em resolver os verdadeiros problemas brasileiros, não está na mesa de negociação agora.